Fala pessoal, bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Jean Carlos e hoje nós vamos conhecer as lições de um dos livros mais famosos do mundo, com o título Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do autor Dale Carnegie. E esse é um livro que tem ajudado milhões de pessoas pelo mundo a melhorar a sua comunicação. E a missão desse vídeo é te ensinar e te passar lições valiosas contidas nesse livro. E através dessas histórias inspiradoras do livro, você vai aprender a criar relações, conexões duradouras e fortes com as outras pessoas e para que você possa aplicar na sua vida, aumentando suas vendas, sua comunicação, sua persuasão com as pessoas. Então, vamos juntos aprender como fazer amigos e influenciar pessoas. Mas antes de eu começar a te falar o conteúdo, já vai deixando o like, porque eu tenho certeza que esse conteúdo é muito bom e você já sabe, aqui nesse canal nós criamos conteúdo de valor para você. Então ajude a gente a manter esse canal e curta o nosso conteúdo. E o primeiro princípio é o interesse genuíno. Você precisa ter interesse genuíno nas outras pessoas. Tá aí, mas o que é ter interesse genuíno? É você ir além de conversas superficiais, tipo, bom dia, como vai? Não, você realmente se interessar pelo que as outras pessoas estão falando, o que elas pensam, o que elas acreditam e escutá-las. Então você precisa ouvir atentamente o que as pessoas têm a dizer, fazer perguntas pertinentes e demonstrar um interesse verdadeiro na história da pessoa. As pessoas que se sentem valorizadas, elas são mais propensas a confiar na gente e se abrir mais conosco. E quando você pratica esse princípio, você não só fortalece as suas conexões e relacionamentos, mas também você cria novas amizades e conexões muito mais significativas com aquelas pessoas que te rodeiam. E um exemplo disso foi a história de Charles Schwab e o seu sucesso na indústria de aço. Charles Schwab foi um empresário americano que se destacou na indústria de aço no início do século XX. Ele começou sua carreira como um simples funcionário e, eventualmente, se tornou presidente da Carnegie Steel Company e posteriormente fundou a Veteran Steel Corporation, que se tornou uma das maiores e mais bem-sucedidas empresas do setor de aço. Mas o sucesso de Charles Schwab não se deve apenas à sua habilidade como empresário. Na verdade, também se deve à capacidade dele de se conectar com as pessoas. Ele tinha uma habilidade única de fazer as pessoas se sentirem valorizadas e importantes. Ele mostrava interesse genuíno nas vidas das pessoas e no seu bem-estar. Charles Schwab era conhecido por visitar as fábricas e conversar com os trabalhadores, sempre fazendo questão de lembrar o nome de cada um deles e perguntando a eles sobre a sua família e tudo mais. E essa abordagem empática e humana de Charles fez ele ganhar a lealdade e o respeito dos seus funcionários, que se sentiram motivados e inspirados a trabalhar duro para alcançar a excelência. E graças a essa habilidade de criar conexões sólidas e duradouras, Charles Schwab se tornou um dos líderes da indústria de aços mais bem-sucedidos da história do aço americano. E a lição dessa história é a seguinte: quando você pergunta sobre a vida das outras pessoas e você escuta elas com atenção, você cria empatia, você cria conexões duradouras. Mostrar interesse genuíno sobre os sentimentos das outras pessoas faz com que elas se sintam valorizadas e, por sua vez, fortalece a confiança e promove um relacionamento muito mais forte e duradouro. E uma dica prática para você aplicar esse princípio é quando você estiver escutando outras pessoas, né, você, quando for fazer perguntas, não faça perguntas fechadas, faça perguntas abertas. O que são perguntas abertas? São aquelas que não podem ser respondidas nem com sim nem com não. A pessoa tem que dizer alguma coisa, mas não pode ser sim ou não. Por exemplo, como foi seu dia? Você não pode dizer sim ou não para isso. O que você acha dessa situação? Você também não pode dizer sim ou não para isso. Ou como você se sentiu quando isso aconteceu? Você também não pode falar sim ou não para isso. Então, isso são perguntas abertas. E além disso, é claro, é importante você demonstrar empatia durante a conversa. Ou seja, tentar compreender e validar os sentimentos e perspectivas da outra pessoa. Você tem que olhar a história dela pela perspectiva dela. Isso você pode fazer por meio de expressões faciais, linguagem corporal ou comentários que você faça que demonstrem compreensão e entendimento da conversa. Princípio número 2, sorria. Isso mesmo, sorrir é a chave para conquistar pessoas. Sorrir é uma das maneiras mais fáceis e simples de você se conectar com as outras pessoas e criar um ambiente positivo para as interações. Um sorriso sincero tem o poder de desarmar barreiras, estabelecer confiança e transmitir empatia.
Quando sorrimos, nós mostramos que estamos abertos e receptivos, o que convida as outras pessoas a se aproximarem e se sentir mais à vontade em se comunicar conosco. Além disso, um sorriso é contagiante e ele tem um impacto direto no humor das outras pessoas. Isso torna a interação muito mais agradável e receptiva. Portanto, cultivar o hábito de sorrir é fundamental para você criar conexões mais fortes e influenciar positivamente as pessoas que cercam você. E uma história que eu posso utilizar desse livro para te dar uma lição é a história do presidente americano, do ex-presidente americano, Theodore Roosevelt, e sua eleição como presidente dos Estados Unidos. Roosevelt foi o 26º presidente norte-americano, e ele é um ótimo exemplo de como o sorriso pode ser importante na construção de relacionamentos e na conquista de apoio. Roosevelt, conhecido por sua energia contagiante e o seu carisma, ele tinha a habilidade de se conectar com todas as pessoas de todos os setores da sociedade, não importa se era classe A, B ou C, ele conseguia se conectar, em partes, graças ao seu sorriso genuíno e acolhedor. E durante a campanha presidencial, Roosevelt fez questão de viajar pelo país e se conectar com as pessoas, principalmente com as pessoas mais comuns, sempre sorrindo e demonstrando interesse genuíno em suas histórias e preocupações. E essa abordagem pessoal e calorosa fez que muitos americanos se conectassem com ele e se sentissem valorizados. E aí a habilidade de Roosevelt de se conectar com as pessoas por meio do seu sorriso e carisma desempenhou um papel crucial na sua eleição como presidente dos Estados Unidos. E seu exemplo nos mostra o poder do sorriso para conquistar corações e mentes e alcançar os nossos objetivos pessoais e profissionais. E a lição dessa história é que o sorriso ele cria a atmosfera agradável, né, e feliz. Então, um sorriso pode quebrar barreiras e é contagioso. E a dica prática é, se você pratica o sorriso, você transmite para outras pessoas uma energia positiva. E uma dica prática para aplicar essa lição nas nossas vidas é a seguinte: toda vez que você pratica um sorriso com outras pessoas, você transmite uma energia positiva. Embora pareça simples, o ato de sorrir conscientemente em nossas interações diárias pode trazer um impacto significativo de como as outras pessoas veem a gente. Então, se você não é uma pessoa que sorri muito e quer praticar mais o sorriso, faça o seguinte: sorria para si mesmo. Vá no espelho, se olhe no espelho e comece a sorrir. Isso vai te ajudar a desenvolver uma maior confiança, uma autoconfiança melhor, para você ter um sorriso social mais agradável. Você pode também sorrir em situações sociais. De repente, você está na roda de amigos, sempre que tiver oportunidade, sorria. Sorria, isso passa energia positiva sua para as outras pessoas. Sorria também ao cumprimentar outras pessoas. Isso mesmo. Quando você sorri, assim que cumprimenta a pessoa que você conhece, isso pode passar uma atmosfera positiva. As pessoas já se sentem bem com você e isso facilita muito aquela primeira conversa que você vai ter, seja no mundo, né, dos negócios ou no âmbito pessoal. Então, se você quer influenciar as pessoas e quer passar uma energia positiva, sorria. Princípio número 3, lembre-se dos nomes. Eu sei que você esquece o nome das pessoas que você acabou de conhecer, mas nessa lição eu vou te explicar algumas formas práticas de você acabar com isso. E saiba que o nome mais doce que uma pessoa pode escutar é o nome dela. O nome de uma pessoa está totalmente ligado à sua intimidade e sua autoestima. Quando nos esforçamos para lembrarmos e utilizarmos o nome de alguém em uma conversa, demonstramos interesse, respeito e consideração por ela. E usar o nome da pessoa durante a conversa nos ajuda a criar uma conexão mais pessoal com ela e estabelecer um ambiente de confiança. E isso pode ser particularmente útil em situações profissionais, onde a habilidade de construir relacionamentos e conquistar a confiança dos colegas de trabalho é fundamental. E também quando você estiver conversando com o cliente, né? Se você quer conseguir fechar com o cliente, falar o nome da pessoa vai ajudar bastante a ganhar a confiança dela. E se você não consegue lembrar do nome da pessoa que você acabou de conhecer, o que é que você faz? Vamos lá. Quando você acabar de conhecer alguém, e aí você perguntar o nome, o que você faz? Você repete. Por exemplo, você conheceu o João. E aí você fala, você pergunta, qual é o seu nome? João. Você fala, João. Você repete o nome. Repita o nome. Quando você repete o nome da pessoa, você reescreve no seu cérebro, você lembra daquele som e você não esquece. Então, dica prática, se você esquecer o nome da pessoa, se você é uma pessoa esquecida, que esquece logo depois que conhece a pessoa, esquece o nome, basta no ato de conhecer a pessoa, você repetir o nome dela quando ela falar o nome.
E assim você repete o nome várias vezes. Você vai criar uma conexão muito mais pessoal com aquela pessoa. E agora uma história dessa lição. A história de Jim Ferry e sua habilidade de lembrar os nomes. Jim Ferry foi um político e estrategista muito famoso nos Estados Unidos. E por ter sua habilidade de lembrar os nomes. Ferry era conhecido por ter uma memória prodígio, sendo capaz de lembrar do nome de milhares de pessoas que encontrava na sua vida profissional e pessoal. E essa habilidade que ele tinha ajudou muito na sua carreira política. Ferry foi capaz de gerenciar várias campanhas eleitorais muito bem sucedidas, incluindo a campanha de Roosevelt, né? E sua grande habilidade de lembrar o nome das pessoas fez com que ele conseguisse ter conexões mais pessoais com elas de forma muito mais fácil, prática e simples. E isso fez com que ele tivesse sucesso no mundo da política e no mundo dos negócios. E Ferry costumava dizer que lembrar o nome das pessoas era uma chave para o sucesso, era uma chave fundamental para ter sucesso no mundo dos negócios, porque isso demonstrava respeito e interesse genuíno pelas outras pessoas. E toda vez que você lembra do nome das outras pessoas, você manda um recado para elas de que sim, elas são importantes e estão sendo valorizadas. Então, lembre-se do nome das pessoas, isso é muito importante. É simples, mas é muito importante. Lembre-se o nome das pessoas com quem você conversa. Uma dica prática, se você quiser lembrar o nome das pessoas, faça o seguinte: associe o nome da pessoa a alguma característica física dela, ou alguma habilidade ou característica mental dela. Por exemplo, se você conhece alguém chamado Pedro, que tem um cabelo encaracolado, então você imagina um cabelo encaracolado e fala Pedro. Associe o nome a uma imagem, e aí fica mais fácil você lembrar. É uma outra tática, né? Você pode fazer isso, ou pode fazer, no ato de conhecer a pessoa, repetir o nome dela quando ela falar o nome, e assim repetir várias vezes durante a conversa, e aí aquilo fica gravado na sua mente. Então, lembre-se, falar o nome da pessoa que você conversa é essencial para você criar uma conexão naquela conversa e um relacionamento muito mais duradouro e com muito mais confiança, tá bom? O quarto princípio é: seja um bom ouvinte. A importância de você ouvir atentamente. Ouvir é uma habilidade crucial e muito importante. Todo mundo só quer falar, né? Ninguém quer ouvir, mas sabe que ouvir, você quer influenciar outra pessoa, ou ouvir é mais importante do que falar. Quando realmente ouvimos o que as outras pessoas têm a dizer, mostramos empatia, respeito e interesse. E ouvir atentamente não é só você prestar atenção nas palavras que ela está dizendo, mas também aos sentimentos, necessidades e preocupações por trás delas. Isso nos permite compreender melhor os outros e responder de maneira mais apropriada e assertiva às suas necessidades. Além disso, quando você ouve, você também aprende. Todo mundo tem algo a ensinar. Então, quando você escuta, você aprende. E você também expande a sua compreensão do mundo. Você entende a visão daquela outra pessoa do mundo, você expande a sua compreensão. De repente, ela vê de um jeito que você ainda não tinha visto. E agora uma lição sobre esse quarto princípio da escuta ativa. Sócrates e o seu método de ensino socrático. Sócrates foi um filósofo grego que vivia no mundo antigo, no século V a.C. E ele era conhecido pelo seu método socrático de ensino. Em vez de ele simplesmente transmitir conhecimento aos seus alunos, Sócrates acreditava que o verdadeiro aprendizado ocorria pelo diálogo e pela interação entre os indivíduos. E o seu método de ensino envolvia ele fazer perguntas aos alunos, ouvindo atentamente as suas respostas. E em seguida fazendo mais perguntas baseadas nas respostas dos alunos. E através do processo de questionamento e escuta, Sócrates estimulava aos seus alunos a examinar suas crenças e chegarem às suas próprias conclusões. O método socrático de ensino estimulava a importância de ouvir ativamente e a estimulação do senso crítico, da autocrítica, do pensamento crítico. E com certeza suas aulas eram muito mais interessantes, afinal não era só um professor falando. No lugar de ser uma aula, um discurso, era uma conversa, um diálogo entre o professor e alunos. E isso gerava muito mais interação e com certeza os alunos aprendiam muito mais. E uma dica prática para você melhorar a sua habilidade de escuta ativa é o seguinte: primeiro, mantenha um contato visual com a outra pessoa. Isso faz com que a pessoa entenda que você está presente e está escutando ativamente o que ela está falando. Segunda dica é: acene com a cabeça e faça gestos de aprovação, tipo, estou entendendo, é isso mesmo. E tal. Isso mostra que você está compreendendo e validando os sentimentos e as opiniões da outra pessoa. Outra dica é que faça perguntas abertas e esclarecedoras, porque isso incentiva a outra pessoa a compartilhar ainda mais informações sobre o seu interesse e seu ponto de vista, sobre ela. Outra dica importante é: evite interromper. Permita que as outras pessoas concluam suas ideias antes de você tentar interrompê-las ou fazer algum comentário. Outra dica importante é: repita e resuma o que ela disse, porque isso faz com que ela entenda que você realmente estava prestando atenção no que ela estava falando
falando e evita você ter entendido errado qualquer coisa que ela tenha dito. E agora o princípio número 5. Fale sobre o interesse das outras pessoas. Muita gente comete o erro falando dos seus interesses com as outras pessoas, e muitas vezes os seus interesses não são os interesses dela. Imagina que você torce pro Palmeiras e ela torce pro Corinthians. Vocês não vão falar juntas sobre Palmeiras, porque ela não vai nem ter interesse do que você tá falando. Mas, mesmo você torcendo Palmeiras, se você falar do Corinthians com ela, aí sim ela vai ter interesse em falar com você. E esse é um exemplo de você falar sobre o que interessa a outra pessoa, não o que interessa a você. Afinal, é você que está querendo criar uma conexão com uma outra pessoa. Então, quando você estiver conversando com outra pessoa, escute ela, entenda o que ela gosta, o que ela quer, o que ela se interessa. E aí você vai buscando as informações e vai conversando sobre exatamente o que ela gosta de falar, o que ela curte de fazer. E aí você vai conseguindo construir uma comunicação, uma conexão muito mais pessoal e confiável. E agora eu vou te contar a história de Benjamin Disraeli e suas habilidades de se conectar com a Rainha Victoria. Benjamin Disraeli foi um político britânico do século XIX, que serviu 2 vezes como primeiro-ministro britânico, e ele também era conhecido pela sua habilidade de se conectar com a Rainha Victoria, criando uma relação próxima e influente com ela. Disraeli compreendeu a importância de falar sobre os interesses das outras pessoas para estabelecer conexões. Disraeli elogiava a rainha por suas realizações e demonstrava interesse e admiração por seu conhecimento. E essas atitudes fizeram que a rainha Victoria se sentisse valorizada e respeitada, e que acabou fortalecendo a conexão entre eles. E Disraeli acabou conseguindo exercer uma influência significativa na política britânica durante seu mandato. E a lição dessa história diz o seguinte: quando você aborda os interesses das outras pessoas, você faz com que elas se sintam compreendidas. E uma dica prática é que você deve pesquisar sobre os interesses daquela outra pessoa antes de você conversar com ela. Você deve observar suas publicações e suas atividades nas redes sociais. Talvez perguntar sobre hobbies e paixões que aquela pessoa tem aos amigos dela. Prestar atenção em conversas anteriores que você teve com ela, onde ela possa ter mencionado os seus interesses. Coletar informações sobre interesses das pessoas. E além disso, lembre-se de fazer perguntas abertas relacionadas ao interesse daquela pessoa, que aí você incentiva ela a compartilhar mais informações, compartilhar suas próprias opiniões e experiências sobre o tema, criando aquele diálogo mais equilibrado e envolvente, ser autêntico em seu interesse e evitar você parecer que está forçando aquela conexão com aquela pessoa. Isso não vai funcionar. E a dica número 6, o princípio número 6 é o seguinte: faça a outra pessoa se sentir importante. Isso mesmo. Um aspecto fundamental da natureza humana é a pessoa se sentir importante e valorizada. Todo mundo gosta disso. Todo mundo gosta de se sentir importante e valorizado. E quando nós fazemos a outra pessoa se sentir importante, você está atendendo aquela necessidade essencial dela, fortalecendo os relacionamentos e assim poder aumentar a sua capacidade de influenciar positivamente aquela pessoa. E aí como é que você faz isso? Você pode reconhecer conquistas que ela teve, elogiar os esforços dela, demonstrar interesse genuíno pela necessidade e desejo das outras pessoas. Isso são formas poderosas que você pode utilizar para fazer a outra pessoa se sentir importante. E agora eu vou te contar uma história, a história de Andrew Carnegie e o seu sucesso como líder. Andrew Carnegie foi um empresário filantrópico norte-americano do século XIX. E ele se tornou um dos homens mais ricos e mais bem-sucedidos da sua época. E ele é mais conhecido por ter construído a Carnegie Steel Company, que se tornou a maior e mais lucrativa empresa siderúrgica do mundo na época. E Carnegie também é lembrado pela sua generosidade e contribuições significativas que ele fez para a educação, arte e ciência. E sua habilidade como líder pode ser atribuída em parte pela sua capacidade de fazer as pessoas se sentirem importantes e valorizadas. E ele acreditava que a verdadeira habilidade de um líder residia em você ter a habilidade de motivar, incentivar e inspirar as outras pessoas. Não apenas você exercer a sua autoridade, e Carnegie praticava essa filosofia em suas próprias empresas, tratando seus funcionários com respeito e reconhecendo seus esforços e realizações. Ele frequentemente visitava suas fábricas, conversava com seus trabalhadores, ouvindo as suas preocupações e melhorando as suas condições de trabalho. Além disso, Carnegie oferecia incentivos financeiros e oportunidades de crescimento para quem se destacava nas suas funções. E essa sua habilidade de liderança fez com que os seus funcionários se sentissem importantes e apreciados, e que por sua vez fez com que eles trabalhassem de forma mais eficiente e colaborativa. E com o resultado, a Carnegie Steel Company prosperou e Andrew Carnegie se tornou um líder respeitado e influente. Então, uma dica prática é:
Elogie de forma sincera e destaque a conquista das outras pessoas. E algumas dicas que eu posso te falar sobre isso, por exemplo, seja específico. Em vez de você, como líder, fazer elogios genéricos, tipo, você trabalhou bem, foi legal o que você fez. Isso é genérico, você não destacou nada. Em vez disso, destaque os aspectos específicos do desempenho, habilidades ou realizações daquela pessoa. E isso mostra que você está realmente prestando atenção e valorizando o trabalho daquela pessoa. Você não está sendo apenas genérico, você está sendo específico. Então, a pessoa vai se sentir mais importante e valorizada com isso. O seu elogio vai ter muito mais impacto para ela. Outra dica é, seja oportuno. Ou seja, elogie no momento certo. Tipo, elogie logo após ela ter conseguido alcançar algo ou demonstrar uma qualidade notável. Porque isso aumenta o impacto do elogio e ajuda a reforçar o comportamento positivo. Afinal, a pessoa vai estar eufórica, né, por ter conquistado, demonstrado aquilo. Então, quando você elogia, você aumenta duas vezes o impacto positivo que ela recebe. Então, seja oportuno. Outra dica é, seja sincero. Evite aqueles elogios vazios ou exagerados demais. Não faça isso. Seja sincero. Foque em aspectos reais e significativos do desempenho daquela pessoa. A próxima dica é mostre interesse. Pergunte àquela pessoa sobre seus projetos, sobre metas. Demonstre apoio e encorajamento. Demonstre que você se importa com o seu progresso e bem-estar. Isso vai ajudar ela a ampliar o seu reconhecimento e valorização. Bom, e nesse vídeo nós abordamos alguns aspectos importantes do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. E nós discutimos os seguintes princípios e histórias. Ter interesse genuíno nas outras pessoas. Sorrir é a chave do sucesso para conquistar as pessoas e transmitir uma boa energia. Lembrar o nome das pessoas no meio de uma conversa é fundamental. A importância de você ouvir ativamente, a escuta ativa. Falar sobre os interesses das outras pessoas, cria uma conexão com elas. A importância de fazer as outras pessoas se sentirem importantes. E é fundamental você aplicar essas lições no seu dia a dia. E assim você consegue ser muito mais influente com as pessoas. E aplicando as lições desse livro, você pode melhorar muito o seu ambiente de trabalho. Se você é um líder, você pode conseguir fazer a sua equipe trabalhar melhor em prol de um objetivo que você criar. Se você é vendedor, você vai conseguir vender muito mais para os seus clientes. E se você gostou do conteúdo, curte, comenta aí embaixo o que achou, compartilha a sua experiência com a gente. Aqui nesse canal nós criamos conteúdo de valor para você. Então ajude a gente a manter esse canal e curta o nosso conteúdo.